Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a nossa quarta sessão do ciclo de lives Brasil, Reflexões e Análises Históricas. Esse é um projeto do Instituto de História da UFRJ, é um projeto de extensão que visa levar o saber histórico, né, o conhecimento produzido na universidade, não apenas para o seu público tradicional, né, seus estudantes, outros docentes e servidores, mas também à sociedade em geral. Esse é um projeto, é a nossa primeira experiência, né, com eventos desse tipo, de maneira serial, né, a primeira de muitas, e eu vou apresentar a vocês, né, a nossa equipe, a começar pela outra professora com quem eu compartilho a coordenação, né? Meu nome é Rodrigo Farias, professor de História da América do nosso instituto, e vou passar a palavra à nossa coordenadora também, a Isabelle Mello. Boa tarde a todos. Como o Rodrigo me apresentou, meu nome é Isabelle Mello, sou professora da área de História do Brasil, do Instituto de História. É um prazer estar aqui novamente no nosso novo encontro dessa semana. Eu gostaria de complementar só o que o Rodrigo falou, da importância dos projetos de extensão nesse momento, tanto para a universidade quanto para a sociedade, para o público externo, né? É muito importante buscar essa troca de saberes com a sociedade nesse momento. Nós pensamos esse projeto justamente com esse intuito de trazer uma contribuição do Instituto de História para essas discussões de temas atuais, temas importantes que estão sendo discutidos em diferentes esferas da sociedade nesse momento. Gostaria de agradecer à professora Lise por ter aceito o nosso convite e dizer que teremos uma tarde muito proveitosa, com certeza. E apresentar as meninas que são nossas parceiras nesse projeto. É muito importante destacar que, por ser um projeto de extensão também, tem a participação das nossas estudantes, no caso aqui represento os estudantes representados aqui pela Júlia e pela Ana Clara, que participam de todas as etapas desse trabalho, que acompanham, que discutem com a gente tudo aquilo que é feito, que participam da divulgação, que participam da seleção das perguntas que são encaminhadas aos nossos palestrantes, e que tem sido incrível o trabalho delas de apoio e de participação nesse projeto. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Clara, eu sou estudante do Instituto de História, sou no 6º período e sou monitora de História da América, sou monitora do Rodrigo, na verdade, História da América Contemporânea. Quero agradecer ao Rodrigo e a Isabelle pela oportunidade de estar participando desse projeto maravilhoso. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Julia Ramos, eu também estudo no Instituto de História. Eu estou cursando o 5º período, né, em História, licenciatura e bacharelado, ABI, e eu sou monitora de Brasil Colonial, da Isabelle. E eu queria muito também agradecer essa oportunidade, está sendo incrível, estou aprendendo muito com esse projeto, e com 2 professores maravilhosos, e sempre com cada semana uma live somando mais que a outra. Então, só tenho agradecimentos, e tomara que vocês curtam muito a live. Rodrigo, você está mudo. Coisas de evento ao vivo. Sempre tem que dar alguma pequena coisinha errada, mas é para testar a nossa perseverança. Bom, o nosso tema de hoje é meio ambiente, cidades e crise, um tema extremamente urgente e que foi inspirado, na verdade, por alguns aspectos da atual pandemia que nós todos estamos vivendo, né? Quando a imprensa deu destaque a algumas experiências que a gente achou que não veria em muito tempo, né? Como tendo animais silvestres aparecendo em áreas urbanas onde eles não eram comuns, onde a gente viu níveis de poluição, mesmo em cidades extremamente poluídas, diminuindo por causa da baixa nas atividades da população em geral. Então, embora isso não seja
ou não tenha sido, pelo menos na grande mídia, né? Outro sido a ênfase, mas isso apareceu e inspirou a gente a pensar, bom, o que a gente pode dizer do ponto de vista da história sobre esse tipo de coisa? Não é a primeira pandemia que nós vivemos, é óbvio, né? É apenas a primeira de que a gente vê nessa extensão em muito tempo, quase um século. Mas o que a história tem a nos dizer sobre esse tipo de coisa? E aí fomos atrás de alguém que pudesse nos esclarecer esse respeito, e isso abrange um campo da história que não é tão conhecido ainda, mais recente, que é a história ambiental. E por uma felicidade profunda, nós temos no nosso instituto uma especialista em história ambiental, vejam só vocês. Então, eu quero apresentar a vocês, né, a nossa colega, a professora associada do Instituto de História, Lise Cedrez. Vou apresentar a Lise aqui. Opa. Tudo bem, Rodrigo? Oi, Lise. Muitíssimo obrigado por estar com a gente no dia de hoje, né? E, enfim, é uma honra tê-la conosco, ainda mais para tratar de um tema que é de um interesse assim absurdamente grande no momento que vivemos, né? Pois é, né? Já que o coronavírus tem nos ensinado que meio ambiente também inclui questões de patologia, né? E agora, enfim, acho que ninguém pode dizer que meio ambiente é só coisa de... Como é de que abraçar diz, né? árvore. Eu já ouvi muito, de hippies, de coisas assim, de pessoal alternativo. Muito pelo contrário, ele está literalmente batendo na nossa porta e nos forçando a pôr máscaras, usar álcool e coisas do gênero. Então, obrigado por ter se disposto a estar aqui com a gente, e é com muito prazer que eu te passo a palavra. Lembrando que a todos que, após a fala inicial da Lise, a gente vai abrir para um bloco de perguntas e respostas, onde qualquer um, todos vocês, sejam estudantes de história ou simplesmente pessoas interessadas, que não têm familiaridade nenhuma com o assunto, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem. A gente só pede apenas que vocês tentem ser concisos com isso, porque a gente tem um limite de caracteres aqui para poder projetar na tela, então até 200 caracteres é o nosso teto aqui para mostrar tudo de jeito bonitinho. Pedimos a vocês que sejam apenas objetivos nas perguntas, e quando houver perguntas mais parecidas, né, a gente vai tentar pegar ou a mais representativa delas ou agrupá-las. Então, pode ser que a sua não seja lida especificamente, mas uma que foi no mesmo sentido seja escolhida para te representar também. Dito isso, eu deixo com todos vocês Lise Cedrez. Obrigado, Lise. Obrigada a você, Rodrigo, a Isabelle, a Ana Júlia, a Ana Clara e a Júlia por esse trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado todas as lives, é uma honra estar aqui. Mas eu vou começar com aquela listinha de vencedor do Oscar. Meus agradecimentos também vão ao Instituto de História, que eu acho que tem sido maravilhoso com essa iniciativa, ao PPGIS, onde eu trabalho, que estou de férias, mas trabalho também ali, eles também têm sido bastante, têm apoiado bastante isso, ao meu laboratório, que algumas das discussões que eu vou ter aqui vieram da discussão com o Laboratório de História e Natureza, e ao CAMA, que é o Centro Acadêmico Manuel Maurício de Albuquerque, porque algumas das minhas discussões aqui são de uma promessa de um vídeo que eu fiz para eles, de amanhã não passa, João Pedro, tá? Mas que, pensando no vídeo para o CAMA, eu venho com algumas discussões aqui. Então, feitos os agradecimentos, eu volto... O que eu faço? Eu sou uma historiadora ambiental. Uma historiadora ambiental significa que a gente discute as relações entre sociedade e natureza. É uma disciplina nova, mas é um barato. E por muito tempo, isso que você brincou, que era coisa de hippie, por muito tempo foi exatamente isso. Movimento ambientalista, história ambiental, questão de meio ambiente é fundamentalmente uma questão... As florestas, os mares, as baleias, e tudo isso é importante. Mas eu faço parte de um setor que estuda especificamente a relação de sociedade e natureza dentro da cidade, né? E a gente, nesse sentido, uma pandemia terrível, mortal, como a do Covid, nos lembra
somos bicho e que uma das nossas funções ecológicas é ser hospedeiro de vírus, né? A gente também funciona como hospedeiro de uma série de seres. Então, a gente percebe que essa separação que se faz de natureza e sociedade é uma separação bastante escolástica, é uma separação bastante prática, mas que há, de fato, uma continuidade. A cidade abriga uma enorme população não humana. Quando a gente pensa, por exemplo, que normalmente acho que o cálculo são 2 ratos por pessoa numa cidade moderna. Mosquitos, eu já perdi a conta, né? E aí, aquilo que você estava falando sobre como, na pandemia, na medida que as atividades humanas retraem, a gente consegue ver melhor a presença desses não humanos, não é porque eles não estavam ali, mas eles estavam em certos nichos, e na medida que a população humana se retrai, eles ocupam nichos. Por exemplo, um caso clássico são os famosos peixes na Lagoa de Veneza. Os peixes estão sempre ali. Você pode pescar na Lagoa de Veneza. Mas o que você tem é que, sem o trabalho dos vaporeto, que são aqueles ônibus aquáticos, ou dos táxis, você não tem tanta movimentação no fundo da lagoa. E os peixes se sentem mais à vontade para sair dos cantos da lagoa para dentro. O aparecimento de ursos e de outros animais em cidades norte-americanas ou em cidades asiáticas, eles também aconteciam nas periferias, né? Você tem uma enorme quantidade de animais silvestres que vivem do lixo, daquilo que nós jogamos fora na cidade. A coisa mais clássica é o famoso guaxinim, aquele com as máscaras e as mãozinhas, que vai lá e abre latas e latas de lixo da periferia da cidade. Na medida que nós jogamos menos poluição no ar, a gente consegue ver uma série desses animais que antes ficam um pouco contidos, mas eles fazem parte de uma população urbana. A cidade não deixa de ser natureza porque é cidade. Mesmo as tartarugas da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara tem uma enorme quantidade de tartarugas. A gente começa a vê-las ali perto do... Onde é que eles apareceram, meu Deus? Do aeroporto Santos Dumont, porque diminuiu o movimento de barcos que tornava muito daquele material poluente em suspensão. Aí as tartarugas aparecem. Mas elas continuam lá. Muita gente que nada, que faz esportes na Baía de Guanabara, que pode dizer que viu tartarugas mesmo antes da pandemia, tá? Então, um pouco é isso que eu queria começar a falar, sobre essa coisa de meio ambiente, a ideia de que a gente pode pensar que cidade também é meio ambiente, que a cidade não deixa de ter natureza, essa natureza urbana não deixa de existir apenas porque é cidade. Tá? Se a gente é bicho, a cidade também é um ecossistema e abriga uma grande quantidade de populações não humanas e obedece a uma série de dinâmicas de um mundo que não é humano. Por exemplo, ciclones, chuvas, terremotos, erupções vulcânicas, tudo isso é parte da natureza e tudo isso é parte de história da cidade. Tá? Agora, tem algumas coisas que nos chamam mais atenção. Quando essas coisas acontecem no meio do mar, por exemplo, uma enorme erupção vulcânica no meio do Oceano Atlântico, do Pacífico, acontece mais, a gente não sabe. Quando acontece em Krakatoa ou em Pompeia, e aí onde tem uma densidade populacional por causa da cidade, a gente sabe, a gente anota, a gente cria fontes. Então, há todo um grupo desses historiadores ambientais urbanos que se especializa exatamente em cidades em crise. Não é porque a gente gosta de cidade em crise, é porque a cidade em crise produz uma grande quantidade de fontes que nos permitem saber sobre a vida da cidade.
E muito importante agora, na atualidade, porque a gente está falando de um século urbano. Para vocês terem ideia, 80% da população do Brasil hoje, a gente diz que considera como população urbana. 80%. Significa que 1 a cada 5 brasileiros vive em um ambiente urbano, tá? Com contatos com todas essas coisas que eu falei para você, com essa experiência de uma natureza urbana. No mundo inteiro, isso significa mais ou menos 55%. O Brasil chegou a 50% de população urbana por volta em meados da década de 60. Mas no planeta, eu acho que Ásia e África ainda têm uma população menor do que o Brasil, em termos de população urbana, mas isso vai mudar. Se calcula que em 2050, nós vamos ter 68% da população mundial vai viver em cidades. A maior parte disso vai ser o crescimento das cidades asiáticas e africanas. O que isso significa? É muita gente, e muito rapidamente. De novo, para colocar as coisas em perspectiva, quando a gente diz que 68% da população mundial viverá em cidades, a gente está falando de 7 bilhões de pessoas morando em cidades. Isso daqui a 30 anos. Para vocês terem uma ideia do que significa isso de mudança, em 1950, a população urbana era de 750 mil habitantes, em todo o planeta. Todas as cidades juntas, Nova York, Los Angeles, Londres, Rio de Janeiro, tudo junto, não chegava a 750 milhões, não chegava a 1 bilhão de pessoas. 100 anos depois, em 2050, nós calculamos que serão 7 bilhões de pessoas em cidades. Isso é muita coisa. Isso é parte de um processo que a gente chama de a grande aceleração, que começa em 1950, final da Segunda Guerra, em que a rapidez com que se consomem recursos naturais, a rapidez com que se produzem dejetos aéreos, marítimos, plástico no planeta, é muito maior do que jamais foi visto antes. Isso é dentro daquela era que se chama antropoceno, quer dizer, nós estamos mudando o beta. Se nós estamos mudando o planeta, estamos mudando muito mais agora, neste período que a gente chama de 1950 até hoje. E as cidades têm um papel importantíssimo nisso. Nós estamos alterando ecossistemas, inclusive ecossistemas que não estão na cidade. A cidade tem sede, a cidade tem fome. Para você morar na cidade, você tem que alimentar essa população toda, morar na cidade, você tem que produzir comida para essa cidade. Então, a cidade afeta o meio ambiente não só do perímetro urbano, mas também do campo, na medida que o campo tem que produzir mais e mais e mais para que a cidade seja alimentada. Então, é a voracidade da cidade que imprime um ritmo muito grande de produção, de consumo a todo o planeta. A gente consome muito mais do que os nossos ancestrais, a gente produz mais lixo do que os nossos ancestrais, a gente necessita mais de serviços urbanos do que os nossos ancestrais, a gente se movimenta muito mais do que os nossos ancestrais. E um lado disso é que as doenças também se movimentam com a gente. Foi um historiador chamado Alfred Crosby que disse que os seres humanos, eles carregavam consigo uma biota portátil. Todos os seus germes, as suas bactérias, o couro das roupas que você usa. Quando os seres humanos se movimentam, eles não se movimentam sozinhos, eles se movimentam com toda uma série de matérias, materiais que vêm de animais que cercam a sociedade urbana, a sociedade humana. Então, assim como nós nos movimentamos mais nesse mundo urbano, os vírus se movem muito mais rápido. Tá? E isso traz algumas diferenças dessa pandemia em relação a pandemias anteriores. E é isso que eu queria falar um pouquinho agora. Se a gente pensa em
em pandemias, em epidemias, aliás, em doenças e cidades, a gente tem muito antiga. Vocês que gostam de história antiga e lembram da Guerra do Peloponeso, vocês têm que lembrar que a Guerra do Peloponeso ela é decidida muito por uma doença. É uma praga ateniense no ano 430. Péricles tem um plano infalível para vencer a guerra. Ele quer trancar os atenienses nas cidades, fechar, protegidos, e mandar a frota ateniense barbarizar no Mar Egeu. A gente acaba com todo mundo. Isso dá certo em termos, porque pelo porto entra a praga e morre uma quantidade enorme de gente. Atenas não, inclusive Péricles, e Atenas não tem como sobreviver à guerra. A gente não sabe muito bem qual é a doença. A literatura falava em peste bubônica, mas é muito provável que pode ser tifo, pode ser um monte de outras coisas. Então, se você olha a história das cidades, você vai olhar também histórias de pestes, histórias de pragas. Algumas delas absurdamente transformadoras. Por exemplo, a praga justiniana, essa a gente sabe que é peste bubônica. Ela acontece em 540 depois de Cristo e resulta, entre outros, junto com outros fatores, numa das maiores desurbanizações jamais vistas. São 300 anos de praga, quer dizer, a gente está reclamando de 5 meses de Covid, mas imagina 300 anos. 300 anos de surtos 300 anos de surtos que vinham e desapareciam, 300 anos de populações inteiras que morriam. Algumas das formas da peste, ela tem mortalidade de 100%, tinha mortalidade de 100% na época. A bubônica é a que menos mata entre 40% e 70% dos atingidos, mas outras pestes com os mesmos patogênios têm uma mortalidade de 100%, tinha mortalidade de 100%. Então, você vê consequências, neste caso, não só na cidade de Constantinopla, que é o início que a gente considera a peste justiniana, mas em toda a estrutura urbana da Europa, que em 300 anos de praga ela se desfaz, ela se torna, sofre incrivelmente. Você tem uma outra praga muito mais recente, 100 anos atrás, que todos estamos comparando com a influenza. Ela tem 2 anos, dura 2 anos, a influenza, ela, em 1918, 1920, ela é rápida, ela é arrasadora, a gente calcula em 50 milhões de mortos, principalmente na Índia, né? E é uma história que marca memórias, né? A gente tem os jornais, a gente tem uma enorme quantidade de fontes que são escritas, não muito de memórias, mas fontes de jornais, de revistas e artigos sobre a influenza chamada gripe espanhola, embora isso não seja muito correto, ainda chegam a gente. O que isso significa para as cidades? Tá? Se a história das cidades também é uma história de doenças, as cidades também elas mudam por medo de doença. Então, você vai ver grandes modificações, especialmente do século XIX e XX, que acontecem nas cidades exatamente para tentar evitar doenças. Uma mudança famosa aqui, nossa, Rio de Janeiro mesmo, são as modificações da Reforma Passos, que é uma preocupação por causa da febre amarela, mas também por causa das enchentes dos rios que acontecem, não deu muito certo. A enchente continua acontecendo. Mas você tem grandes modificações feitas na cidade na tentativa de corrigir e contemplar controlar essas doenças. Muito dessas mudanças urbanas vem de um mau entendimento de medicina. Em vez de, hoje você sabe que a febre amarela ela é causada por um vetor que é o mosquito, tá? A cólera também é causada por uma bactéria.
que quer dizer? A peste bubônica é causada por uma bactéria que existe nas pulgas dos ratos. Então, a gente sabe hoje esses vetores todos. Mas no século XIX, você tem uma ideia de que as doenças, as epidemias, são causadas por miasmas, que são ares putrefeitos que surgem de lugares monstruosos. Então, o que você faz com isso? Você muda o ecossistema da cidade. Você drena mangues, você cria áreas de ventilação, é assim que o Morro do Castelo é retirado em 1922, no Rio, e, por exemplo, você cria áreas verdes em grandes cidades, como há formas de acabar com esses mal-ares, esses miasmas. E é por isso, por exemplo, que você tem o Central Park, em Nova York, e ele resulta exatamente de planejamentos urbanos após as medidas de cólera nos anos 30 e 40. Em Mumbai, na Índia, se cria, após um surto de febre bubônica, em 1880, uma rede para construir habitações melhores para os grupos mais pobres. Em Kamala, em Uganda, aí você já tem um sistema colonial, você tem no meio da cidade de Kamala, tem um enorme campo de golfe construído no período colonial. Por quê? Porque era quase uma barreira física para separar os coloniais, né, da população local. E aquele campo de golfe funciona exatamente com uma ideia de prever as pandemias, né? Então, as cidades, elas criam uma série de políticas públicas, normalmente depois que a epidemia passou, como forma de prevenir a próxima. Algumas vezes bem, algumas vezes mal, algumas vezes com boa ciência, algumas vezes com ciência ruim. Mas aí, eu vou aproveitar e pegar um dos temas que o João Fragoso, no curso, na live anterior, estava falando, sobre desigualdade. Quando a gente fala em cidade, a cidade não é homogênea, a cidade é desigual, a cidade tem pobres e ricos. E, embora o Covid atinja todo mundo, ele atinge de forma diferente pobres e ricos. As pestes, as pragas, atingem de forma diferente pobres e ricos na cidade. E muito tem a ver pela forma como se organiza a cidade, uma forma como historicamente ela é organizada. Vou dar um exemplo, isso a gente chama de justiça ambiental. Isso é, o fato de grupos mais vulneráveis economicamente também serem mais vulneráveis ambientalmente e em especial vulneráveis em doenças, a epidemias. Deixando a epidemia um pouco de lado, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Pensem, por exemplo, em Katrina. Vocês sabem o que é Katrina? Katrina foi aquele grande furacão que, em 2005, arrasou com a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A cidade inteira foi arrasada, teve que ser evacuada. Mas o número de mortos foi muito maior entre negros e pobres. Por quê? Não é porque os bairros ricos também não foram atingidos. Mas o problema é que a população pobre era aquela, e negra e pobre, era aquela que tinha menos possibilidade de deixar a cidade quando uma ordem de evacuação foi emitida. Se a única coisa que você tem para você é a tua casa, você pensa duas vezes antes de deixar a tua casa. Se, no entanto, você pode sair do Rio de Janeiro, ir para Niterói e pegar dinheiro num caixa eletrônico, se a gente sabe que vai ter um furacão no Rio de Janeiro, eu já pego a barca, já estou em Niterói no dia seguinte, passo num banco, pego meu dinheiro e me viro. Mas se eu não tenho uma conta de banco, se tudo que eu tenho para mim e para minha família está naquela casa, eu acho que eu consigo sobreviver a um furacão. E foi isso que a população mais pobre de Nova Orleans tentou fazer. Por isso que a gente diz que há uma injustiça ambiental. Se todos estavam expostos ao furacão, alguns grupos eram muito mais vulneráveis do que outros. Isso a gente vê acontecendo com o Covid também. O número de pessoas que morrem em casa, o número de
pessoas que não têm a possibilidade de fazer distanciamento social, o número de pessoas que, com habitações precárias, sem acesso à água, a esgoto, a serviços, é muito maior entre os pobres do que entre classe média e ricos. Então, mesmo tendo sido uma doença que começa a partir de uma classe média, de uma classe alta, que viaja e traz a doença, o grande grupo atingido no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas cidades brasileiras, isso é que nós, historiadores ambientais, chamamos de injustiça ambiental, questões de justiça ambiental. Então, quando a gente analisa a cidade em crise, não basta analisar o evento. A gente tem que analisar o antes, isso é, quais são as condições sociais, econômicas que fizeram a cidade do jeito que ela é, com aquelas vulnerabilidades. A gente analisa o durante, que é exatamente o surto, seja o surto da doença, ou a erupção vulcânica, ou o terremoto, ou coisas do gênero, e a gente analisa o depois, ou seja, o que vai mudar a partir disso? Quais são as políticas públicas que vão surgir após a epidemia? De que forma a cidade vai mudar? Será que a gente vai continuar usando máscara? Será que a ideia do trabalho remoto vai se manter? De que forma isso modifica a cidade? De que forma isso modifica, por exemplo, o transporte? Algumas pesquisas mostraram que 55% da população de Londres, mesmo após ter uma vacina, eles têm medo de usar o metrô, que é uma parte importantíssima da vida de Londres. E vocês vão ter medo de usar transporte público ou vocês não têm alternativa? Tá? Então, o perguntar significa, será que a cidade vai abrir mais ciclovias, exatamente para resolver essa questão do transporte? Ou será que as pessoas vão usar mais transporte individual, aumentando os engarrafamentos? Então, por isso que quando a gente fala de crise, tem que pensar nessas várias fases. O contexto histórico que foi estabelecendo as condições da crise, a crise em si, as reações que acontecem na cidade durante a crise, e as políticas ou os comportamentos que são assumidos pós-crise, e de que forma isso prepara para a próxima crise. Então, se você pensar no Rio de Janeiro, a gente está agora num pós-crise da febre amarela, por exemplo, a febre amarela que causou as mudanças, as reformas do início do século XX, nós vivemos numa cidade que sofreu aquelas modificações. Nós estamos no meio de uma crise, que é a crise do Covid, estamos trancados, aqueles que podem, estão trancados em casa, e nós estamos nos preparando, já com o pezinho, talvez, de uma das mais sérias crises urbanas que esse planeta já viu, que é a mudança climática. Nós estamos criando as condições perfeitas para uma crise urbana próxima da qual o Covid vai parecer brincadeira, tá? A mudança climática significa oceanos mais quentes. Então, lembra daquelas enchentes que acontecem todo ano no Rio de Janeiro? A gente chama isso de eventos extremos. Agora, imagine esses eventos extremos com muito, mas muito mais frequência. Esses eventos extremos, eles têm um impacto muito grande sobre a população em áreas vulneráveis, como os morros, em que há o deslizamento de terra e há perdas de vidas. Então, a gente vai ver exatamente essa população sofrendo cada vez mais com mudanças climáticas. Tá? O período de sobrevivência do mosquito, que antes era só durante o verão, com invernos mais curtos, ainda que mais severos, você provavelmente vai ter um período de dengue e de... a gente já tem períodos de dengue e de chikungunya e zika, que são todos causados pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, muito mais longos do que no passado. E nós não estamos fazendo nada, ou muito pouco, tá? Para evitar essa crise. Então, essa é a grande crônica de uma crise anunciada, tá? Para a qual
se faz muito pouco ou nada, né? E isso, num conceito, quando você pensa em áreas urbanas, é lógico que a mudança climática vai ter um impacto em todo o planeta, mas principalmente nas cidades. Por exemplo, no ciclone bomba, isso é o que a gente chama de evento extremo, que aconteceu em Santa Catarina na semana passada. Um ciclone bomba numa cidade de 100 mil habitantes é uma coisa. Um ciclone bomba numa cidade de 1 milhão de habitantes, com 40% da população em moradias precárias, como é o caso do Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro tem bem mais que 1 milhão de habitantes, mas tem 40%, se não mais, em áreas de moradia precária. É uma tragédia. E ninguém pode dizer que é uma tragédia natural, uma tragédia socionatural, porque a gente está criando as condições para isso, tá? A perda seca, nós convivemos, a história do Rio de Janeiro também é uma história de falta d'água, a história de São Paulo é uma história de falta d'água. O aquecimento global deve diminuir o fornecimento de águas para as grandes cidades. Nada, muito pouco tem sido feito, pelo contrário, a perda de florestas significa uma perda de reservas de água também. Então, essa é uma crise que a gente está vendo agora, mas vai ver com muito mais clareza no século XXI, na continuação do século XXI. Por isso é tão importante entender o comportamento das cidades em crise, comportamento e as questões ambientais da cidade em crise, porque a gente está entrando numa outra que vai ser daquelas. O que também nos lembra que as soluções para essas crises não podem ser soluções isoladas. Londres não vai conseguir se salvar do aquecimento global. Londres não conseguiu se salvar do Covid, gente. Na medida que a gente tem uma cidade, um mundo cada vez mais interligado principalmente via cidades, a rede urbana mundial, ela está interconectada também na sua crise. Né? E aí, uma solução de um prefeito para uma cidade não é suficiente, você tem que agir de forma sincronizada. A importância do Estado em tomar a frente, a liderança em políticas públicas contra injustiça social, contra crises ambientais, é ainda maior. Aí é aquela importância do Estado, de lembrar que a gente vive num mundo material e que a gente tem que considerar as dinâmicas dos ecossistemas, inclusive dos ecossistemas urbanos, tá? Para proteger a população. E isso é um dever do Estado. Tá? Eu queria terminar, então isso era mais ou menos o que eu queria dizer. Eu fico aberta para... Estamos prontos para responder perguntas, tem um monte de outras coisas ali que eu tenho escrita, mas eu achei que não iam caber assim na narrativa. Eu só queria lembrar que o nosso laboratório de História da Natureza está fazendo aulas de História Ambiental, começando a primeira amanhã. É o primeiro modelo de mini curso. Começa amanhã, tem 4 aulas, e a gente vai fazer isso outras vezes. Então, se vocês estiverem interessados em História Ambiental, deem uma olhada no Labem. Depois eu vou colocar nos comentários, depois dessa live, o link para o website do laboratório e para a página do Facebook do laboratório. Então, é isso. Rodrigo, cadê você, Rodrigo? Oi, Elise. Bom, muito obrigado. Eu achei que você tinha me deixado sozinha. Não, de maneira nenhuma. É que leva um tempo para acionar os controles, desativar aqui. E você foi um pouco... você terminou antes, então, também. Bom, primeiramente, após a sua fala, a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas do grande público, mas uma das vantagens de estar aqui nesta posição de coordenador é que eu posso perguntar primeiro. Então, eu mesmo vou usar essa prerrogativa, esse privilégio, para fazer a primeira pergunta, pelo seguinte. De cara, eu vou dizer que o meu conhecimento de história ambiental não tende a 0, é 0, tende a -1. E ouvindo a sua fala, está me dando um arrependimento muito amargo de ser assim, de ter chegado a esse nível assim, porque você
você combinou uma fala de meia hora, você combinou questões ligadas a planejamento urbano, você falou de climatologia, você falou de história antiga, você falou de história do presente, você falou de desigualdade econômica, que é uma questão que está super, ultra em voga, não apenas na economia propriamente, mas em todas as ciências que lidam com bem-estar humano de maneira geral. Né? Você falou de medicina, você falou de ecologia e equilíbrio ambiental de maneira geral, e por aí vai. E eu me dei conta, acho que comentei com você outro dia, né, que eu me formei em História no começo dos anos 2000, né, quando a gente usava Domínios da História, né, o grande manual, que depois ganhou um segundo volume. Né, eu só peguei o primeiro, né, eu sou meio medieval já nesse ponto, eu peguei só a primeira edição, não foi nem a segunda, primeira edição do volume 1, e não tinha história ambiental ainda, né, que eu me recorde, né? E lembro que se falava muito de história cultural, coisas que eram mais recentes naquele momento. Então, eu queria te pedir, encarecidamente, que você falasse um pouquinho da história ambiental em si, porque acho que é um campo, eu não sei, não cheguei a verificar, deveria, mas eu não cheguei a verificar se existem pós-graduações ou linhas de pesquisa específicas sobre história ambiental em nossas universidades. E mesmo que haja, eu fiquei me perguntando aqui sobre essa interdisciplinaridade, esse cruzamento de diferentes campos do saber se encontrando aí. Porque não basta simplesmente, você falou da famosa praga de Atenas, e isso me deu até nostalgia, porque eu li sobre ela diretamente lá no Da Natureza, do Lucrécio, né, uma das minhas leituras de adolescência. Uma das coisas mais terríveis que eu já li em toda a minha vida foi justamente a parte que ele descreve a praga de Atenas. Recomendo para vocês, que estão ouvindo a gente, que gostam de literatura de horror real, leiam Lucrécio. Os antigos eram ótimos para contar histórias horríveis. E tinha essa, né, que ele descrevia de maneira muito assustadora com o impacto desse negócio. Então, assim, para mim, me caiu que para você ser um historiador ambiental, na verdade, você tem que ser um bocado versátil e não pode ter medo de jargões técnicos de áreas que não são apenas outras ciências humanas. Né? Dá para misturar biologia, climatologia e infinidade de outras coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que é o que é preciso para ser um historiador ambiental hoje? Como é que se faz isso? Alguém que ouça a sua fala e se apaixone pelo campo, e agora, para onde eu vou? Né? Você tem a literatura, existe alguma literatura considerável em português? É um campo ainda novo? Vou ter que importar tudo de outro país, em outro idioma? Como é que é isso? Dá aí um mini, eu sei que é uma pergunta gigante, né? Mas dá aí um mini caminho das pedras para os novatos, por favor. Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta comum. Primeiro, deixa eu te dizer, eu me formei bem antes que tu, me formei na PUC nos anos 90, e a minha monografia era Literatura e História, com a Margarida de Souza Neves, sobre as crônicas de Machado de Assis. Então, na medida que eu fui me envolvendo em história ambiental, quando eu fui fazer o doutorado, que é sobre a Baía de Guanabara, uma das minhas fontes eram os relatórios técnicos do IBAMA, da FEEMA, que era o antigo ente, a Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente. E lá estava eu lendo aquelas fontes e os caras falavam demanda bioquímica de oxigênio como se fosse, tipo, todo mundo sabe. Eu queria chorar. E aí você acaba fazendo uma série de pesquisas. Mas eu não acho que isso seja só da história ambiental. Eu acho que historiadores econômicos acabam tendo que saber um monte de coisas sobre safras, quebras de safra. Eu acho que historiadores intelectuais, como você, né? Quando você estuda o pensamento conservador dos Estados Unidos do século XIX e XX, você tem que entender muita coisa de história da religião também, né? Então, eu acho que a história, ela exige, a Clio, né, ela exige um contato com várias musas, com várias discussões. Então, o primeiro lugar que eu faria é não assustar ninguém de história ambiental. Tem muitas... Opa.
A Lizzie travou, gente, já ela você volta. pode... Eu estou de volta? Estou de volta? Sim, está. Então, eu estava dizendo que eu acho que tem muita gente que faz história ambiental ou que incorpora meio ambiente no trabalho que faz e não é exatamente historiador ambiental. Eu considero, por exemplo, que um dos grandes livros de história ambiental do Brasil é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ele tem toda aquela primeira parte que ele trabalha sobre a terra. Tá bom, determinismo geográfico na veia. Mas escuta, qual é o livro de história que você pega do início do século XX que você não faça reparos? Um outro que eu acho que é um excelente trabalho de história ambiental é Visão do Paraíso, do meu maravilhoso, incrível, absurdamente bom Sérgio Buarque de Holanda. E se você estava falando da descrição da peste, dá uma olhada na descrição do escorbuto, tá, que o Sérgio Buarque de Holanda faz, que é uma coisa incrível, é maravilhoso. E é um trabalho também que discute visões de natureza, visões deste mundo das Américas que está sendo invadido, encontrado. Mas a disciplina em si, ela surge, e tem outros. Se você pensar, por exemplo, no Brodel, que fala no Mediterrâneo, que ele quer fazer a história nos 3 tempos, o tempo da terra, o tempo das instituições, o tempo dos eventos, a Vanamentel. Se você olha em um maravilhoso, eu tenho uma foto com ele, Emmanuel Laroy Ladorie, que escreve história do clima depois do ano 1000. Isso é história ambiental. Ele escreve sobre a fome, e ele faz um trabalho incrível para ele descobrir sobre os períodos de fome na França medieval. Ele verifica os relatórios dos padres e monges sobre o vinho, porque todo monastério tem que fazer vinho para a Eucaristia, né? E com isso, nas crônicas dos monastérios, eles têm que dizer se foi uma boa safra de vinho ou não. E com isso, ele usa como proxy, como indicador para saber se teve seca naquele ano ou não. Então, uma coisa que o historiador ambiental tem que fazer é buscar ler nas entrelinhas das fontes tradicionais, mas descobrir novas perguntas. A disciplina em si, com esse nome de história ambiental, ela surge no final da década de 60 nos Estados Unidos. E é muito parte do movimento ambientalista. Você tem alguns caras que são considerados canônicos, como, por exemplo, Karen Merchant, que faz um trabalho sobre a história, o gênero emergente, ela escreve nos anos 70. Você tem Donald Worcester. No Brasil, quando eu comecei a fazer história ambiental, tinha principalmente José Augusto Pádua e José Augusto Drummond. Eu achava que eu ia ter que mudar meu nome para me tornar historiadora ambiental, ia ter que me chamar José Augusto alguma coisa. E no Brasil, há vários hoje centros de história ambiental. A UFRJ é um deles. Eu consideraria, tem outros e muito importantes, mas eu consideraria Florianópolis, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, a UFSC, a UFMG e a UFRJ, como sendo 3 grandes centros de treinamento de historiadores ambientais do Brasil, né? A UFMG, inclusive, o caminho que chega em história ambiental é através de história da ciência. As nossas parcerias, por exemplo, com a Fiocruz, com a Fundação Carlos Oswaldo Cruz, são famosas, eles fazem um trabalho fabuloso, e que eu acho que também toca em muita coisa de história ambiental, né? Então tem lugares no Brasil, embora não com esse nome, eu não conheço um programa que diga Programa de História Ambiental, mas tem muitas linhas de pesquisa de história ambiental nas universidades brasileiras, nos programas de pós-graduação do Brasil. Respondi? Obrigado, Lisa. Então, agora, oficialmente, já que eu exerci minha prerrogativa de cara que aperta o botão, né, o sujeito do painel de controle, agora eu passo para as perguntas que vêm do público. Então, eu vou agora passar para Ana Clara, né, que vai ler a primeira. Tá bom? Vamos lá.
Vamos lá. Essa pergunta da professora Isabelle. Não sei. Saiu. Só conferir. Bem, aí, vamos lá. Qual você acha ser o peso, o impacto... meu Deus. Desculpa, professora. Não tem problema. Mas eu acho que eu peguei, era a discussão sobre as narrativas negacionistas, não era não, Ana Clara? Qual é o impacto das narrativas negacionistas na pandemia? Ou era outra pergunta? Eu não consegui ler. Problemas, calma aí. É que a Isabelle está contando as perguntas, travou? Uhum. Deixa eu ver. Bem, enquanto isso, acho então que eu vou fazer a minha pergunta. Uhum. Muito bom. Eu vou falar. Vamos lá. Considerando impactos positivos, por exemplo, a diminuição da emissão de poluentes, e negativos, por exemplo, o aumento da produção de lixo doméstico e hospitalar, qual deve ser o principal legado da pandemia? Isabelle, eu não sei. É uma resposta comum, é muito cedo para dizer, é muito pouco claro, e o número de informações para ser processadas são muito grandes. Eu posso te dizer que quem está analisando essa diminuição de emissões, elas não são duradouras. Nós estamos vendo diminuições de emissões por 4 meses, já nota-se uma mudança, mas em todos os lugares em que houve pequenas aberturas, elas voltaram com força maior. Uma pergunta que nós nos fazíamos, ambientalistas, era o que isso ia mudar? Será que ia ter um maior impacto de uso de bicicletas? Não aconteceu até agora. Tá? Não estou vendo movimentações nesse sentido. Uma coisa é certa, a gente viu que dá para fazer. A gente viu que há possibilidades de, a um custo alto, tá? De diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Nós estamos vendo isso. Tem aquela meme famosa que vai ser muito difícil acabar com as emissões de gás carbônico para evitar a mudança climática. Tem uma resposta, pratique. Né? Então, tem essa meme ruim, que a pandemia é uma prática para atividades mais sustentáveis. Mas, até agora, as nossas visões são que, terminando a pandemia, em lugares de abertura, a coisa está voltando com força grande. Depende quanto tempo ainda vai durar a pandemia, depende se vai ter mais de um pico, depende do que acontece de agora em diante. Tá? Para te dar um exemplo de história ambiental, Katrina não é nem de longe o primeiro grande furacão da cidade de Nova Orleans. Você tem vários ao longo do século XX que destruíram a cidade. E um colega meu, Colton, eu acho, me esqueci o nome dele agora, Coulter, ele fez uma análise que logo depois do furacão as pessoas juram, nunca mais vou construir naquele lugar, aquele lugar é absolutamente vulnerável. 5 anos dura. O tempo da especulação imobiliária, começar a vender e a construir novamente em territórios que são vistos como vulneráveis a eventos climáticos, tem sido de 5 anos. Quanto mais próximo a crise de outra, maior é o tempo que você demora para esquecer, que a memória coletiva daquela, para esquecer e para voltar a práticas antigas. Mas é o que acontece. Tá? Os 5 anos têm durado para Nova Orleans. Então, você vê entre uma crise e os comportamentos voltarem a serem comportamentos de risco, de alto risco, mais ou menos isso. Então, eu talvez seja pessimista, mas, embora eu queira muito, eu tenho muito cética quanto a mudanças comportamentais.
Porque, em termos de acúmulo, de quantidade, isso é nada. Essa parada por 4 meses, ela não tem um impacto grande na mudança climática. Teria impacto se a gente dissesse, aprendemos que podemos fazer e que vamos diminuir a produção de gases. Mas, desse jeito, ainda não é o legado. O legado é o que você está vendo. A gente está vendo luvas de plástico chegando aos oceanos, porque as pessoas têm usado mais luvas e máscaras de plástico, que demoram muito mais para se decompor. Pessimista, né? Mas eu sou assim. Próxima pergunta. Bem, vamos à próxima pergunta. Essa pergunta é minha, na verdade, então vamos lá. Quais mudanças você observa na forma que o poder público e a população lidam com as enchentes hoje, em comparação, por exemplo, com as políticas implementadas nas enchentes de 1966? Mudou alguma coisa? O que mudou, se mudou? Essa é um pouquinho mais difícil de responder. As enchentes de hoje são resultado de uma ocupação territorial que é bem mais antiga. As enchentes não são falta de políticas públicas, elas são ação pública. Quando, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, toda a primária, a gente teve um grande processo de assoreamento, de drenagem de mangues, de retificação de rios, de ocupação imobiliária das áreas de várzeas, de cimentar a cidade. Nós estávamos criando isso que a gente está vendo hoje, uma cidade moderna, mas que é extremamente vulnerável a enchentes, porque tem muito pouco território, área de absorção de águas. Cada vez que se canalizava um rio para evitar enchentes, na verdade, você estava preparando para a próxima enchente. O rio canalizado é um rio que tem uma muita possibilidade de assoreamento, ele é um rio pressionado por construções do lado a lado. Então, não é uma coisa que muda de um momento para o outro. Em enchente de 66, 67, o que se criou foi o GeoRio, que é um sistema de defesa especificamente para a contenção de encostas. Mas as políticas de ocupação de território, de drenagem, de aterro de áreas ambientais, elas continuaram. O modelo é o mesmo no início do século até hoje. A famosa a linha vermelha, que é feita para Rio 92, ela é feita em cima de aterro da Baía de Guanabara. A gente continua tentando usar métodos técnicos para uma questão que é de planejamento e de planejamento urbano, né? Os piscinões, eles que foram feitos ali na Baía na Praça da Bandeira, a ideia é nunca mais haverá uma enchente. Vocês viram o resultado, eu também. Se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que eu vi nas fontes, no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, esta é a solução definitiva das enchentes, eu estava rica. Certamente ganhando mais do que o FRJ me paga. Tá? Então, o que eu estou tentando dizer é que há uma certa continuidade, não são políticas públicas específicas, mas uma certa continuidade na forma como a gente vê a natureza urbana, como um espaço a ser preenchido a serviço da ação humana. E nesse processo, algo ganha. Se é uma área que vai ser ganha em termos de especulação imobiliária, as consequências ambientais que serão vistas daqui a 10 anos, 20 anos, pouco importa. O que eles estão querendo é uma solução e grana agora. De novo, eu sou uma pessimista, eu admito. Júlia. Vamos para a próxima pergunta. Isabelle, você consegue projetar? É da Hanna. Lise, de que... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui. Lise, de que forma os historiadores ambientais podem contribuir para as análises e debates sobre a atual pandemia? Olha, essa é uma pergunta muito boa e é uma coisa que o nosso laboratório que eu coordeno junto com o professor José Augusto Pado, nós temos organizado
durante esse período de pandemia, nós temos nos encontrado virtualmente, e nós temos feito várias leituras sobre as pandemias. Eu acho que uma das discussões é exatamente a relação com as populações não humanas, né? Como é que a gente vai entrando nos ecossistemas que ou destruindo ecossistemas florestados e, assim, entrando mais contatos com novos patogênios, vírus e outras coisas. Eu acho que eu também gosto da visão sistêmica, multidisciplinar, que os historiadores ambientais podem oferecer para médicos, para urbanistas, para quem está desenhando políticas públicas. Essa visão do todo, eu acho que esse é um dos pontos que historiadores ambientais podem ajudar. E ver no passado, né? A gente é historiador, a gente é ambientalista, mas a gente é historiador também. Então, ver como é que esses modelos foram usados no passado, o que é diferente, o que é igual, o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Mas, basicamente, eu acho que essa visão sistêmica, aquilo que o Rodrigo estava falando sobre não ter medo de falar com linguagens diferentes, isso é uma coisa que historiadores ambientais podem oferecer no debate. Agora é a do Jonathan. Como podemos demarcar a diferença entre história ambiental e uma geohistória? Olha, é engraçado você perguntar isso, porque um colega muito querido, meu, Diogo Cabral, que também é professor, colaborador do PPGIS, estava discutindo no Facebook dele outro dia. Então, tem algumas respostas. Uma resposta de um geógrafo, obviamente, é que história ambiental é geografia histórica mal feita. É uma sacanagem, né? A resposta do Al Crosby, que seria mais a minha, é que a diferença é muito pequena. Tá? Há uma ênfase maior no trabalho de arquivos por parte dos historiadores ambientais e talvez uma ênfase maior em narrativas e processos históricos. Enquanto os geógrafos históricos e a geohistórica de história tendem a focar muito mais na noção de paisagens e nos conceitos de espaço e lugar. O que eu adoraria ver historiadores fazendo mais. Eu acho que toda vez que eu vejo um trabalho de um bom geógrafo histórico, com aqueles mapas maravilhosos, dá uma inveja. O historiador ainda usa muito mal o mapa. A gente pega uns mapas históricos e a gente acha que pode simplesmente transferir para o mundo anterior. Então, quando eu vejo a minha maravilhosa colaboradora, coautora, guru, espero que ela esteja vendo isso, tá? Com todos esses elogios, né? A minha irmã, a Marina Miralha, uma geógrafa histórica de Buenos Aires, quando ela faz georreferenciamento, quando ela vai localizando lugares e criando mapas para essas questões históricas que a gente tem, eu morro de inveja, eu acho o máximo. Então, eu acho que são disciplinas irmãs, eu acho que são disciplinas que têm a aprender uns com os outros e que caminham para uma integração cada vez maior. Bota aí, Rodrigo, na tela a pergunta da Laura. Professora, você acredita que o vegetarianismo seria uma forma de evitar a propagação de doenças, epidemias, etc., visto que muitas se deram a partir do consumo de animais? Laura, eu tenho tantas razões para apoiar o vegetarianismo. Eu não sou vegetariana, mas isso é uma daquelas coisas que, olha, é um prazer culpado. Mas essa não é uma delas. Há uma série de... por exemplo, o Covid mesmo não vem por causa do consumo de animais. A gente não sabe ainda, tem um monte de histórias ainda não muito claras. Eu estava lendo no jornal hoje que a gente pode localizar o coronavírus até 5 meses antes da famosa identificação no mercado molhado de Wuhan.
Então, nós não sabemos ainda. A peste bubônica não vem do consumo de animais, vem da convivência com ratos que têm pulgas. As pulgas carregam a bactéria e passam dos ratos para os seres humanos. Eu acho que vegetarianismo tem sentido na medida que nós não tem solução para a crise ambiental sem uma diminuição no consumo de carne. A produção cada vez maior de carne tem entrado nas florestas, tem ocupado espaços cada vez maiores, é uma economia predatória, tá? Não é por causa do consumo de uma vaca, é por causa da economia de escala que se faz, é uma economia predatória, e eu não vejo uma solução para questões ambientais sem uma diminuição radical do consumo de carne. Mas não porque a gente consome mais. Eu acho que essa não seria uma razão. De novo, há muitas razões que a gente pode falar que tem sentido para o vegetarianismo. Essa não é uma delas. Mas a economia de escala que existe na produção de carne, especialmente carne bovina, essa é. Essa tem um impacto grande na crise ambiental. Muito obrigada, professor. Eu li nas últimas semanas que o foco de queimadas em junho na Amazônia foi o maior nos últimos 13 anos. E, levando em consideração isso e algumas outras coisas que têm acontecido com relação à Amazônia e, enfim, até mesmo as enchentes no Rio, enfim, entre outros, eu queria saber qual você acha que é o papel do historiador, mas não só do historiador, mas também especificamente do historiador ambiental nesse panorama. Ana Clara, eu acho que é um pouco isso que o Instituto de História está fazendo, é falar com o público, é discutir, é colocar o dedo na ferida, é aumentar a credibilidade dos dados, das fontes de ciência. Às vezes eu acho que o nosso papel é só chorar, mas não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que continuar debatendo, continuar trabalhando, continuar apoiando populações locais que estão vendo a perda da sua sobrevivência com a diminuição da floresta, que estão vendo, e nós que estamos vendo também perdas na cidade por causa da perda de florestas. Eu acho que o nosso papel é de montar narrativas legítimas para contrabalançar negacionismo, para contrabalançar fake news, para contrabalançar interesses absolutamente escusos que existem. E para provocar lideranças. Tem coisas que não vão ser resolvidas por uma pessoa só, precisa de liderança. Criar e apoiar lideranças ambientais. É isso que eu tento fazer e é isso que eu, de novo, agradeço muito ao Rodrigo, a Isabelle, a você e a Júlia por estarem organizando essas séries, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que chegar nas pessoas com informação boa e mostrar para elas que o que acontece na Amazônia não é só na Amazônia, mas tem impacto para a gente aqui, para a nossa forma de vida, para a nossa saúde. Né? E eu acho que isso é uma coisa importante e acho que é um papel que os historiadores ambientais podem fazer. Bom, Lise, eu agradeço muito por todas essas respostas e esclarecimentos, né? E, na verdade, eu só, antes de encerrar, né, já está fechando a nosso papo, eu só queria te perguntar uma última coisa. Se eu quisesse uma introdução rápida à história ambiental, acessível talvez a historiadores, não apenas historiadores, mas pessoas não especializadas, mas interessadas de maneira geral, você tem algum título específico que você sugeriria? Se possível, em português, se tiver. Tem várias coisas que estão sendo publicadas nos últimos anos.
Eu vou passar para você depois um link de uma coisa que nós mantemos, que eu criei em 1999, quando eu estava ainda no doutorado, que é a Bibliografia Online de História Ambiental, que é mantida pela FRJ, é uma bibliografia com mais de 2.000 referências em história ambiental, especificamente da América Latina, tá? Ela também dentro da UFRJ, nós temos a Biblioteca John Worth, que é uma coleção de 600, 700 livros em história ambiental e que está ali na antessala do teu escritório, embora a gente não esteja mais podendo acessar, ela está disponível também para consulta. Em termos de títulos especificamente, um espanhol muito bom é Um Passado Vivo, que foi publicado agora pelo professor José Augusto Pado, que é em qual eu tenho um capítulo junto com Regina Horta, parceira de sempre, sobre vários aspectos de história ambiental, e ele é escrito para um grande público, e ele só existe em inglês e em espanhol, mas espanhol vale, né? O livro do José Augusto, Um Sopro de Destruição, é uma coisa que você ia gostar, porque é uma discussão de história intelectual e, ao mesmo tempo, história ambiental. Eu acho que isso tem tudo a ver contigo, de pensamento político brasileiro do século XVIII, XIX, mas dois autores norte-americanos que eu acho que escrevem muito bem e que escreveram muito bem para nós, para mim foram livros apaixonantes. Um deles é Alfred Crosby, e ele escreveu Imperialismo Ecológico. É o segundo, o livro dele mais famoso, que é Columbian Exchange, nunca foi traduzido, em 72. Mas na década de 80 ele escreveu esse que se chama Imperialismo Ecológico. Excelente, muito bem escrito, você não consegue parar de ler, é muito bom para introduzir para a graduação. E um outro livro, que é assim, o Santo Graal, tem um monte de coisas que a gente questiona e tudo mais, mas eu acho muito legal, se chama A Ferro e Fogo, também de um brasilianista, Warren Dean, tá? E ele escreve a história da Floresta Atlântica, de 500 anos de Floresta Atlântica, mais do que isso, 2.000 anos de Floresta Atlântica, ele começa lá antes, ainda com a primeira ocupação humana, né? Em termos teóricos, um capítulo que nós sempre usamos é um texto do José Augusto Pádua, chamado As Bases Teóricas da História Ambiental. Garotada adora, é muito claro, embora o nome teórico possa assustar as pessoas, ele é bem claro, pragmático e é fácil de encontrar online. Então, isso deveria dar para começar, pelo menos, né? Nossa, muito obrigado. Biblioteca online, eu pus no banner, né? Consegui achar aqui o Google é o melhor amigo de todos nós. Consegui achar o link aqui. Ela pelo funciona, menos. São referências, né? Você não tem acesso aos livros, mas é um acesso a... Mas todas as referências estão ali, são mais de 2.000 referências. Legal, ótimo, obrigado. Esse foi realmente um caminho das pedras, né? Valeu mesmo. E já tenho o que acrescentar na longa pilha da cabeceira, né? Aquela pilha enorme que não diminui jamais e que todos nós temos, né? Aqueles livros que eu comprei que me interessaram há 15 anos, que ainda estão lá esperando, mas eu acho que esse vai subir um pouquinho mais na urgência, né? Alguns desses. Já haja vista que questão ambiental deixou de ser coisa de hippie e virou emergência de saúde pública, logo vai virar uma crise alimentar e coisas do gênero, né? Pois é isso que eu sempre falo para os alunos, Rodrigo. Eu não faço muita questão, eu acho que eu falei isso para a Júlia e para a Ana Clara, quando estiveram no meu curso. Eu não faço muita questão que as pessoas se tornem historiadores ambientais por estarem no meu curso.
tem um monte de outras abordagens maravilhosas, todas incríveis que podem seguir. O que eu queria, quando elas fazem os cursos comigo, quando a gente conversa, é que se passasse a considerar questões ambientais nas suas pesquisas. Você está fazendo a pesquisa do pensamento conservador nos Estados Unidos do século XIX, XX, inclui o Teddy Roosevelt e o conceito conservacionista. Você está fazendo uma pesquisa sobre as mudanças do Rio de Janeiro, do Pereira Passos, incorpora alguma coisa do Cidade Febril, das discussões dos mosquitos, né? Você está fazendo um estudo sobre o Caribe. Meu Deus, a Revolução Haitiana, não dá para falar da Revolução Haitiana sem falar da febre amarela do mosquito. Aí tem um livro do McNeill, The Mosquito Empire, que é fabuloso. Então, é isso. Você não tem que se tornar um historiador ambiental. O que você não pode ignorar é que a gente é bicho, né? Não pode ignorar esse aspecto. É isso que eu busco com os meus alunos nas aulas de graduação. Você lembra disso, Júlia? Lembro sim. Bom, então, gente, mais uma vez eu agradeço a presença da Lisa. Lisa foi extremamente elucidadora e instigante, que é um dos objetivos da live, quer dizer, despertar curiosidade mesmo, aquela voltada para todo mundo. Sinceramente, tem alguns jornalistas nos assistindo, para que esses títulos e esse tipo de interesse, esse tipo de recurso saia da academia, né, da famosa Torre de Justiça, mas os muros do campus, isso se propague mais para como está aqui. Dito isso, agradeço a todos vocês que nos assistem. Estou dando por encerrada a nossa sessão de hoje, lembrando que na semana que vem nós teremos o professor Vinícius Liebel, com o tema Fascismo e Autoritarismo Passado e Presente. Nós vamos divulgar cartaz, fazer a divulgação tanto na página do evento, Brasil, Reflexões e Análises Históricas, como também nos canais de História. Mais uma vez, eu agradeço a você, Elise, por estar conosco, a toda a nossa equipe, né? E a vocês que nos assistiram. Até a semana que vem. Uma excelente noite de semana a todos. Obrigada a todos vocês. Obrigada, queridas. Tchau.